Olá, no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho de como a gente recuperar uma nascente, né, da forma mais simples possível, né, e quais foram esses detalhes, o que a gente fez realmente para isso acontecer, né, o que estamos fazendo em outras áreas também aqui da nossa comunidade, né. Então a gente vai apresentar um pouquinho, né, porque quando se fala em recuperação de nascente, as pessoas já imaginam em plantação de árvores, né, que são de áreas específicas de nascente, mas não tem sido o que a gente tem feito aqui na nossa comunidade, né. Na realidade, a única árvore que plantamos foi essa aqui, que é um babaçu, né. Ele, foi a máquina estava trabalhando na estrada e arrancou, né, do lado da estrada, a gente percebemos, pegamos o carro, fomos lá, pegamos ele e trouxe e plantamos aqui. Porém, depois que ele tinha pegado, estava todo verdinho, bonito, né, o cavalo veio e comeu, né, os galhos, as folhas dele e ele acabou morrendo. E aí, infelizmente, se encontra apenas a parte do tronco dele aqui, né. Então realmente o que a gente vem fazendo, né, com muito carinho, né, e muito trabalho, são os cercamentos, isolando todas as áreas de rios, né, e alguns pequenos detalhes que a gente vem implantando. No mais, é só sentir, observar, né, os detalhes, analisar as árvores que são de nascentes, né, porque se a gente começa a plantar árvores aqui, possivelmente vamos trazer árvores de outras localidades, né, mesmo que seja daqui da comunidade, mas a gente vai estar mudando o habitat natural. E o objetivo nosso aqui é recuperar, reestruturar como era no passado, né. São áreas que foram desmatadas, há mais de 100 anos, há mais de 150 anos, porque foi da época do meu tataravô em alguns pontos aqui da comunidade. E o objetivo maior da gente é a gente reestruturar semelhante a como era na época dessas pessoas que viveram aqui na nossa comunidade. Para isso acontecer, é claro que o ser humano ele tem um papel assim não muito importante nessa questão de plantação de árvores, que a gente vai estar mudando o habitat local, né? A vegetação, enfim, são diversas coisas que às vezes não se torna muito interessante. E tem a questão também da produção de água que a gente vai até mostrar aí nos próximos vídeos, que implantando diversas árvores de grande porte, que são árvores altamente energéticas, a gente pode estar até matando a nascente, porque o solo ele vai ser transformado em solo poroso e com diversas fendas, e a água que ela não consegue ficar na parte de cima, ela vai para dentro do subsolo, né, através das raízes das árvores que vai ficar ali, dentro do solo, a água vai, infelizmente, ela vai descer, né, e vai nascer muito distante daqui do nosso local de nascente. Então essas áreas de matas mais altas são interessantes para o percurso do rio, né, ou então em áreas isoladas, onde tem diversas nascentes no entorno, ou seja, tem uma área de mata e a 100, 200 metros, 300 metros, até 1 quilômetro, vai ter uma nascente, porque as árvores elas são tão energéticas que elas vão lançar água para muito distante. É o caso que a gente tem na nossa comunidade aqui, uma área com essas características que também vamos estar apresentando aí nos próximos vídeos. Então a gente vai apresentar algumas árvores específicas e o que aconteceu a partir do momento que a gente começou a trabalhar essa recuperação de nascente. É muito interessante ver o vídeo até o final, porque são detalhes muito importantes, né, para a natureza e, claro, para nós seres humanos também, que a gente está utilizando não só nesse processo de recuperação de nascente, como também na cultura local, né, da nossa comunidade. A gente tem analisado muito esses processos e tudo que é o que foi do nosso passado, né, dos nossos avós, bisavós, tataravós, que foram interessantes para a nossa sobrevivência, para estarmos aqui hoje, a gente estamos resgatando, né? Seja lá a cultura, a religiosidade, né, a convivência, o nosso trabalho com a plantação, e utilizando das tecnologias de hoje, que é o caso das canalizações, né, da tubulação, para melhorar essa maneira de trabalhar o solo, né, de trabalhar o nosso dia a dia dentro da nossa comunidade. Então, dentro desse processo, né, a coresmeira, ela é uma árvore muito especial, né, do nosso sistema, uma árvore de transição. Assim que secou toda a água da região, ela começou a sobressair nesses locais aqui todos, né.
e ela armazena muita água, porém ela não é mesmo de leito do rio, do leito do brejo, ela fica no entorno. Como aqui toda essa área estava seca, a gente vai ter ela espalhada, que também ela vai sair, né. Então esse é um processo que a gente precisa tomar cuidado também na questão de plantação de árvores. Se a gente planta árvores que são de áreas de rios, no processo de reestruturação, a gente pode ter algum problema. Então é interessante sentir a natureza, deixar que a natureza se encarregue desse processo, porque só ela mesma vai saber, né, qual o momento certo de essas árvores sobressaírem, né. Então aqui, uma outra muito interessante, que é um baúba, né, essa aqui é um pouco mais nova, temos outra ali, e a gente vai ter essa aqui mais para frente, que foi a primeira que apareceu, né, a partir do nosso trabalho de recuperação de nascente, que já tem para mostrar mais ou menos o tamanho dela, a gente acredita que já tem uns 6, 8 metros de altura, né, e foi quando a gente entendeu que a água estava começando a subir para a superfície, né, ela começou a ficar bem pequenininha aqui, e aí a partir do momento que ela deslanchou mesmo, foi quando eu tive certeza que a água ia nascer, né. Então a gente encontramos ali, na retirada do cercamento, uma outra, e a gente tem muito cuidado, assim que a gente encontra uma árvore como essa aí, a gente procura, eh, deixar ela mais isolada, né, sem muito acesso animal, sem muito acesso humano, para a gente não estar prejudicando, já que é uma árvore muito interessante dentro do nosso sistema, né. Aqui está ela, né, a gente identificamos quando estava retirando o cercamento desse local, e é interessante que tudo isso aqui era área de brejo, e ela está realmente aparecendo neste momento, já indicando que está próximo, né, disso voltar a acontecer, dessa área ser transformada para a área de brejo, né. Agora a gente vai mostrar alguns detalhes que são muito interessante, na realidade o mais especial, né, da nossa comunidade, do nosso trabalho, e que são as novas mudas que começaram a surgir, né, as sementes das árvores que a gente nunca tinha visto aqui na comunidade, né, nesses anos todos de vida, e a partir do momento que a gente começou a trabalhar, digamos que seria energias positivas, a gente respeita a natureza, respeita o próximo, respeita os animais, tudo começa a acontecer de forma eh, muito acolhedora, né, digamos que as árvores estão nos sentindo e a gente sente as árvores, e vira uma harmonia, né, e a gente começa a viver como se fosse um grande coletivo, entre todos esses detalhes da natureza, né, que são os seres humanos, os animais, a água, né. Isso vai ser muito interessante a gente estar apresentando para vocês. Neste ponto aqui a gente estamos ao lado de uma quina, né, e o que a gente tem observado sobre ela, né. A gente, temos diversas na comunidade, porém nada de diferente aconteceu nos anos anteriores, né. Porém agora, assim como outras diversas árvores, algo muito especial aconteceu. A partir do momento que a natureza ela percebe, esse processo acontecendo, né, ela começa a florir, né, e a frutificar. E aqui a gente estávamos construindo uma trilha para passar com as estacas para o cercamento, né, que está ali ao lado. A gente identificamos uma diversidade, né, de mudas, que é isso aqui é uma casca da semente, né, dela, que espalhou, né, aqui, nesse local, e nasceram diversas mudinhas, né, são diversas mesmo. Aqui toda espalhada nesse local todinho, do outro lado tudo, aqui a gente tem muitas mudas, né. É uma árvore muito interessante para o sombreamento das áreas, porque são árvores muito altas, né, de 15 a 20 metros de altura, então a gente vai ter um potencial altíssimo, né, de proteção aqui, através dessas novas mudas que começam a ressurgir, né, num local que estava totalmente devassado. Isso aqui era toda a área de manga de gado, e neste momento a realidade é totalmente diferente, né. Então vamos mostrar outras árvores ali muito interessantes, a gente vai até encontrar uma que é
justamente de produção de água para a gente estar apresentando. Aqui temos uma engazeira, né? Ela é muito importante, muito potente para o nosso sistema. Tem a capacidade de bombear muita água para a superfície e transformar em água superficial, né? A partir desse processo acontecendo, a gente identificamos muitas sementes, né? Muitas flores na época da florada também. E possivelmente aí vai aumentar muito, né, a família dela aqui em toda essa área, né? A gente vai ter diversos pés aqui para cima e vamos apresentar alguns para a gente mostrar com mais clareza para vocês, né? Temos uma maçaranduba, né? Ela não está na área do rio, está na manga do gado aqui, porém é muito interessante também para o nosso sistema. A gente tem elas em outras áreas na parte do rio, tem uma sombra legal e olha a quantidade de sementes, né? Eu particularmente não conhecia a semente da maçaranduba. E agora com esse processo acontecendo, a gente está tendo o privilégio de estar visualizando, né, essas diversas árvores florindo, né, e a gente podendo contemplar isso acontecendo na prática, assim como foi com a sucupira, né, que aconteceu esse processo no ano passado. Infelizmente a gente não conseguimos imagens, né, nessa época, a gente não estava muito atento a esses detalhes. E diferente dessa maçaranduba, que as sementes ela cai justamente bem próximo, né, do pé principal, a sucupira ela tem a tendência a se espalhar, né? É como se fosse uma árvore que tem a tendência a espalhar sementes para produzir outras mudas para diversos outros locais, né? E essa daqui é mais próximo dela mesmo. Neste ponto aqui, né, a gente temos a maior engazeira e a quantidade de sementes que caíram aqui é impressionante, né? São diversas mesmo, que se espalhou para toda essa área e possivelmente vai aumentar muito a família dela neste local, né? Olha o tamanho, né? Possivelmente ela deve ter para mais de 50 anos, né? Está nesse local. Pelo tamanho, né? A espessura é muito grande mesmo. E foi o local mais impressionante, né? Que a gente identificou nesses anos todos de trabalho. Neste ponto aqui, com muita erosão, foi onde eu mais me emocionei, né? Porque as árvores, aparentemente, elas emitem sentimentos como os seres humanos, né? Acho que foi mais ou menos o que eu vi neste local. Assim que a água começou a nascer, ela não nascia aqui na nascente como está acontecendo, né? Ela simplesmente espalhou por toda essa encosta, né? Estava muito úmido e descia aqui nessa raiz, ficava pingando no solo. Semelhante a um ser humano quando está emocionado, né? Quando começa a descer água nos olhos. Isso para mim foi assim incomparável. Infelizmente a gente não captamos essas imagens, né, deste local, mas foi realmente o que senti, né? E depois disso também não aconteceu mais, não ocorreu esses detalhes, né? E a água começa a nascer apenas aqui embaixo da encosta, justamente embaixo dessas árvores, né? Que são específicas de área de nascente e que produz muita água, né? Então agora a gente vai para um ponto bem mais distante, onde a gente vai apresentar mais duas árvores importantes para o nosso processo e com diversas mudas no entorno, né? Neste ponto, ao lado do pequeno barramento que abastece as nossas famílias, né, a gente tem a engazeira, em um local bem estratégico ao lado, né, para estar aumentando a produção de água, né, contribuindo com as outras diversas árvores, né, e arbustos que são
de áreas brejosas que tem aqui nessa parte mais acima. Agora a gente vai, né, para os últimos pontos, onde a gente temos uma grande concentração de pequenas mudas, né, ali na nascente principal. Então a gente entra em uma área de mata, né, de diversas pequenas mudas, né, são diversas árvores diferentes que começam a dar as caras, né, começa a entrar para um processo de reestruturação, mesmo em meio à mata, né, e entrar novas árvores específicas de áreas de nascente, né. Então a gente vai caminhar agora para o último ponto identificado, onde a gente tem a maior quantidade de pequenas mudas. Aqui a gente chegamos no último ponto, né, onde identificamos a maior quantidade de mudas. Foi muito interessante a gente ter descoberto esse local, né, porque a gente não percebeu antes que tinha essa árvore, né. Assim que a gente percebemos a semente, eu fiquei analisando por diversos locais aqui, onde que estava a árvore mãe, né, que floriu e produziu essas sementes para ter essa quantidade de mudas. É impressionante que a gente tem até dificuldade de transitar no local para não estar pisando, né? Que elas são realmente as que vão cuidar do nosso processo. Olha a quantidade, né? Algumas já maiores, e a gente vamos ter a possibilidade também de fazer uma transição, né? Para alguns pontos que a gente necessita dela, né? No processo que a gente estamos estudando para implantar um nascente onde nunca existiu, a gente vai fazer a utilização de algumas mudas dessas aqui, né? A gente retira daqui, coloca no saquinho, né? Preparar ela para a gente fazer a mudança para outro local, até ser transferido para lá. Aqui a gente encontramos essas sementes, né? Faz algum tempo, antes das mudas começarem a aparecer. E aí, eu fiquei tentando entender esse processo, onde que estava esse pé, né? E sem saber, assim que eu olhei para cima, me deparei, né, com uma árvore muito grande, que é justamente essa aqui. A partir do momento que ela fica um pouco mais velha, muda as características, né? A casca fica bem rachada, a cor escurece um pouco, mas a parte alta, né? A cor, a folhagem é muito idêntica com as demais que a gente vem mostrando no processo, que é a engazeira, né? E também, no mesmo detalhe, né, das árvores anteriores, a partir do momento que a natureza começou a perceber esse cuidado que estamos tendo com ela, ela está potencializando, né? A gente está ampliando o processo com mais rapidez através da sua reprodução, né? Então é esse nosso processo, a gente sente, né, a natureza, observa, analisa diversos pontos, e a gente apenas cuida, né? E a natureza toma posse, né, nas ações e vai sendo reproduzida e restaurando como era no passado, né? Na época das primeiras pessoas que povoaram essa nossa comunidade, né? A gente dialoga com todas as pessoas da comunidade, as crianças, os jovens, os idosos, e identifica diversos detalhes, né, do passado, de como que eram os nossos rios, para a gente fazer essa reconstrução, seja na produção de água, como também diversas outras ações dentro da nossa comunidade, da cultura, né, da nossa religiosidade. A gente precisa respeitar muito desses processos e deixar acontecer de forma mais natural, sem muita interferência humana, né? Então, inscreva no nosso canal, né? Dê muito like, faça comentários, façam perguntas, a gente vai estar respondendo aí através da aba comentários e também através dos próximos vídeos. E fique ligado, né, porque no próximo vídeo a gente vai apresentar algumas mudanças que tivemos que fazer, né, nas nossas trilhas da nossa comunidade, já que as áreas estão sendo transformadas em áreas brejosas. A gente estamos mudando para um espaço melhor, para a gente transitar, e vamos ter que construir algumas estruturas, né, para isso acontecer de fato de uma forma segura, tanto para a gente
como para a natureza, já que a gente vai ter muita água, né, no futuro.